China mente e mente que nem sente, mas não sou eu quem está dizendo isso. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. E hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente de tudo aquilo que eu já fiz aqui no canal. Espero que você goste. Escreva nos comentários se você gostou do formato, beleza? E como é a primeira vez, me perdoe pelos erros. Eles vão acontecer, eu tenho certeza. Bom, hoje eu vou falar sobre o quanto a China mente, as grandes mentiras da China para o mundo. Só que quem vai falar sobre isso não sou eu, é alguém muito mais gabaritado do que eu, é o Professor Rock. Para quem não conhece, um canal no YouTube com mais de 1,6 milhões de inscritos, mais de 700 vídeos, e o Professor Rock faz vídeos sobre geopolítica com uma grande base acadêmica. Esta semana eu estava navegando no YouTube e eu me deparei com este vídeo aqui, A Grande Mentira Chinesa, e eu verifiquei que ele fala algumas coisas que eu já falei em outros vídeos aqui do canal Investigando. Eu vou trazer algumas partes que eu quero comentar e eu aconselho você, depois de assistir o meu vídeo aqui, vai lá no canal do Professor Rock, eu vou deixar o link na descrição, e assiste o vídeo inteiro, completo, beleza? Professor Rock, tamo junto, não me dá strike, por favor. Vamos lá. O exército de censores da internet da China rotineiramente apaga postagens que vão contra as políticas de Xi Jinping, o líder supremo do país. Quem diria? No entanto, o escopo do que é considerado sensível se expandiu rapidamente nos últimos anos e agora inclui grande parte das discussões sobre até economia. Acadêmicos e comentaristas que tentam debater assuntos econômicos aparentemente simples estão sendo silenciados. Dados que antes estavam prontamente disponíveis estão desaparecendo da esfera pública. Isso não apenas restringe ainda mais a já limitada liberdade das pessoas de expressarem as suas opiniões, mas também prejudica o crescimento ao dificultar investimentos. Tudo isso suscita questões muito importantes como: com base no que a política econômica chinesa é formulada? O que o governo sabe que as pessoas comuns não sabem? E quão confiáveis são as informações em que o governo baseia suas decisões? Essas questões não são de hoje, mas estão ficando mais sérias com o tempo. Desde sempre, a China não possui dados auditáveis. E o que acontece sobre este aumento da censura na China, eu entendo como algo bastante comum, bastante normal de se explicar. Primeiro, não é de hoje que a China realiza censura no seu país, não é de hoje, desde sempre, né? A China não gosta que a sua população tenha acesso à informação, principalmente a informação descentralizada, a informação das redes sociais, por exemplo. Não é à toa que lá na China é proibido, totalmente proibido, Facebook, Instagram e YouTube. Se você mora na China, você não está me assistindo, por exemplo. Quanto mais totalitário for um país, um governo, mais ele quer que a população não tenha acesso à informação. Atualmente, com a globalização, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à informação descentralizada. Mesmo em locais como a China, elas têm acesso a uma coisinha chamada VPN. Muitos chineses utilizam VPN lá no país, porém o VPN lá é ilegal. Mas o que acontece é que até então o governo não tem ido atrás destas pessoas que utilizam VPN. Inclusive, existem aí até brasileiro morando na China que tem canal no YouTube. O cara é brasileiro, ele mora na China, ele defende o governo chinês, mas ele usa VPN para ter o seu canal no YouTube. O Brasil chegou perto também de ter um pouquinho desta censura, né? Quando no ano passado o X foi banido por um tempo aí no Brasil, e inclusive os nossos ministros chegaram a definir que quem utilizasse VPN para acessar o X poderia sofrer uma multa. A China, ela não gosta que o povo tenha informação, e quanto mais ela começa a ter problemas com a sua economia em um mundo globalizado, mais ela fecha o cerco, mais ela aperta o cinto, mais ela impede que a sua população tenha acesso a esse tipo de informação. Bastante normal, bastante fácil de explicar. 9 de agosto, para o desespero dos investidores, as bolsas de valores da China pararam de publicar dados diários sobre os fluxos de capital estrangeiro, uma métrica crítica para aferir o humor do mercado. Agora os números serão divulgados apenas trimestralmente. Olha que beleza, imagina você não ter acesso a informações da bolsa de valores diariamente. Só a cada 3 meses você vai saber se a coisa está indo bem ou está indo mal. Enquanto isso, os dados que são tornados públicos estão cada vez menos consistentes com a experiência de empresas e investidores no local. Os números oficiais mostram que a taxa de crescimento do PIB voltou ao nível pré-pandemia, apesar da indústria imobiliária em colapso e do baixo investimento em infraestrutura. É fato que na China existe um problemaço de imobiliário. Eu, inclusive, fiz um vídeo
no canal Investigando há não muito tempo atrás, chamado O Fim da China, há 10 meses atrás. E nesse vídeo sobre o fim da China, eu falo algumas questões pelos quais a China está com sérios problemas, né? Guarda essa palavrinha, problema com o PIB. Eu vou falar mais pra frente. Ou seja, parece que os dados oficiais estão cada vez mais descolados da realidade. A contínua distorção das estatísticas oficiais parece ser projetada para esconder notícias que possam envergonhar o governo. Por exemplo, em meados de 2023, um professor da Universidade de Pequim afirmou publicamente que havia 16 milhões de jovens sem emprego e que não apareciam nas estatísticas de desemprego porque tinham parado de procurar trabalho. Se fossem considerados, o professor afirmou, a taxa de subemprego entre os jovens estaria acima de 46%. Dentro de um mês, o Escritório Nacional de Estatísticas, o NBS, parou de divulgar dados sobre o desemprego juvenil urbano. Então, em janeiro, começou a publicar um número melhorado e otimizado, que também, coincidentemente, era muito mais baixo. Bem confiável, não é mesmo? O governo declarou que ninguém mais vive na pobreza absoluta na China. Eu fico meio perdido às vezes, eu não sei se a gente está falando da China ou do Brasil. Juro, eu tenho que prestar mais atenção, senão, né, começo a viajar na ideia. Que naturalmente suscitaria todo tipo de perguntas sobre se os dados são corretos, se os padrões certos foram aplicados, mas, no entanto, quase não houve debate sobre o resultado na mídia. Os efeitos econômicos complexos dos longos, severos e impopulares lockdowns durante a pandemia nunca foram examinados publicamente. E, em vários casos, jornalistas que abordaram esses tópicos foram presos. Pra vocês terem uma ideia, um cientista famoso de Xangai, que estava investigando as origens da Covid, encontrou seu laboratório trancado no início desse ano. Ou seja, as autoridades parecem estar muito mais interessadas em controlar a discussão sobre a doença do que entender o seu impacto. Mas isso é padrão, né? Isso é padrão de qualquer imprensa tradicional, porque a imprensa nunca busca falar a verdade. A imprensa busca atender o seu cliente. E normalmente o cliente da imprensa tradicional é o governo atual. Isso aconteceu no Brasil e a grande verdade é que os dados ruins, eles são escondidos. É simples. Então todas aquelas informações ruins, elas são escondidas, elas são alteradas e depois elas são trazidas de volta de uma forma bonitinha, de uma forma mascarada. Olha só que interessante. Fechamento de empresas no Brasil cresce 25,7% em um ano. Essa matéria aqui foi de 2024, então em 2023 o fechamento das empresas no Brasil cresceu 25,7% em um ano. O número final abriu mais empresas do que fechou, mas a maioria esmagadora, acima de 90% das empresas que abrem, são empresas MEI, são pessoas que estão deixando para trás o CPF, porque o imposto é altíssimo, e estão abrindo empresas do tipo MEI. Agora, olha essa outra matéria aqui. O desemprego é o menor da história em 2024, segundo o IBGE. Ou seja, recorde, né, de empresas fechando, mas nós temos o menor desemprego da história em 2024. Aí você fala, nossa, que sensacional. É uma verdade, não é uma mentira, mas quando você olha de perto não é bem assim. Existem outros fatores que precisam ser analisados e este deveria ser o papel da imprensa. Por que o desemprego é menor da história em 2024 quando nós temos aí também recordes de empresa fechando? Por causa disto aqui. Para calcular o desemprego, você não calcula as pessoas que estão desempregadas, você calcula as pessoas que estão procurando emprego. E olha só que interessante que aconteceu aqui. Nós temos o Bolsa Família aqui aumentando drasticamente, enquanto nós temos o desemprego caindo, né, descendo drasticamente. No final de 2021, nós tínhamos 43 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Já aqui em janeiro de 2023, nós tínhamos 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família. E a pessoa que está no Bolsa Família não está procurando emprego, logo ela não entra no índice de desemprego do Brasil. O governo não está mentindo, mas ele está mascarando. Prova disso é esta outra matéria aqui, onde a empresária desabafa que ela quer contratar, mas ela não consegue encontrar ninguém para trabalhar, porque a pessoa que ganha Bolsa Família, se ela aceitar o emprego, ela perde o Bolsa Família. Por isso que o desemprego no Brasil está tão baixo assim. Beleza? Vamos continuar aqui. Tipos de restrições também se estendem aos jornalistas estrangeiros. Muitos voltaram à China depois da pandemia e encontraram suas interações com as empresas sendo rigidamente supervisionadas por burocratas. Em Hefei, uma cidade industrial no interior, grandes empresas chinesas foram instruídas a não falar com a imprensa sem a permissão das autoridades locais. Jornalistas são solicitados a enviar os horários de viagem detalhados, com os nomes e contatos daqueles que planejam entrevistar. Alguns diplomatas passaram pelo mesmo tratamento.
Para aqueles fora do país, tem gente que defende isso. Informação sobre economia, tem brasileiro que defende isso. Difícil. As autoridades parecem ter solicitado que empresas chinesas que vendem dados corporativos limitem a venda de certas estatísticas a estrangeiros. Sim. Por exemplo, uma dessas empresas, o Wind, parou de fornecer informações sobre o gasto online no ano passado para os usuários fora da China. Um banco de dados sobre propriedade corporativa compilado pela Kishasha, uma empresa de inteligência corporativa, não é mais acessível no exterior. A empresa também costumava fornecer dados sobre falência, mas agora afirma que a informação é muito sensível. Pois é, como eu falei, a China começa a esconder os dados ruins do mundo ou uma economia maravilhosamente boa que na verdade só existe no papel e só lá na China. Quando uma zona econômica especial em Xangai estabeleceu regras no início desse ano sobre o uso de dados, proibiu explicitamente a transferência de qualquer informação sobre preços de ações ou tendências de mercado para o exterior. Uma regulação surpreendente para o lugar que é, afinal, o centro financeiro da China. Corretores de ações estão cada vez mais relutantes em fornecer relatórios de analistas. Visões negativas sobre a economia ou políticas do Estado estão se tornando raras. Algumas séries de dados oficiais sobre produção industrial começaram a desaparecer. O acesso às universidades na China também está se tornando mais restrito, limitando uma das principais maneiras pelas quais estrangeiros e até mesmo chineses aprendiam mais sobre a situação econômica do país. Durante a pandemia, os campos universitários, como a maioria dos espaços públicos, foram fechados. Mas, quando grande parte da China reabriu no início do ano passado, algumas universidades permaneceram fechadas. Até hoje, os visitantes precisam de permissão antecipada para entrar nesses campos. Acadêmicos de várias instituições foram informados de que devem obter aprovação para falar com a imprensa estrangeira. Olha só que beleza, olha que maluquice. Eu expliquei bastante essa questão do PIB neste vídeo aqui, o fim da China, vou deixar o link nos comentários, e um dos motivos é o PIB. Agora deixa eu te explicar uma coisa bem rapidamente sobre PIB. PIB, Produto Interno Bruto, né, é a riqueza de um país e você sabe que a China é o segundo país mais rico do mundo. Mas como é que o PIB é calculado? O mais importante é você saber o seguinte, que o PIB é calculado através da seguinte equação: C mais I mais G mais X menos M. O que importa aqui é o G. O PIB leva em consideração os gastos do governo com infraestrutura, com previdência e com programas sociais. O PIB da China é extremamente alto, só que uma enorme parcela do PIB da China vem do gasto com a infraestrutura. A China constrói cidades inteiras com toda a infraestrutura pronta para depois as empresas irem para lá, para depois as pessoas irem para lá. E isso já se mostrou ser bastante insustentável, porque quando a economia dá uma quebrada, uma caída, estas cidades literalmente viram cidades fantasmas e cada vez mais existem cidades fantasmas lá na China. Então, ninguém sabe ao certo se a China tem dinheiro sobrando ou se em algum momento vai abrir o cofre e não tem mais dinheiro, não tem mais nenhuma nota lá dentro. E se você acha que isso é totalmente impossível, lembre-se que em 1991 uma tal de União Soviética simplesmente da noite para o dia quebrou, foi à falência. Tudo bem que era outra época, tudo bem que não era um mundo globalizado como hoje, mas só para você entender que isso é sim possível, principalmente agora com esta briga econômica de tarifas com o Trump, é possível que em algum momento a China simplesmente apareça quebrada. Não duvide, tá bom? É improvável, mas não duvide. Desde que o Xi Jinping assumiu o poder em 2012, a liberdade acadêmica ficou muito mais restrita. Em 2019, várias das principais universidades alteraram suas cartas para fazer referência explícita à lealdade ao Partido Comunista, o que gerou uns pequenos protestos nos campos. No ano passado, os comitês de supervisão do partido em algumas universidades começaram a se fundir formalmente com a administração universitária. Isso, na prática, dá ao partido o controle do dia a dia de como as universidades operam. Isso faz parte do que o Xi chamou de educação socialista com características chinesas, que envolve subordinar os imperativos acadêmicos às necessidades do partido. A liberdade acadêmica está em um dos pontos mais baixos desde a Revolução Cultural, um período do fanatismo nas décadas de 1960 e 1970. As universidades da China estão cheias de professores talentosos, alguns dos quais ainda encontram maneiras de escrever sobre tópicos delicados. Um método é envolver ideias críticas em uma camada politicamente correta. Corrupção, por exemplo, tende a ser um tema sensível demais para ser o centro de um projeto de pesquisa, explica um acadêmico chinês. Mas um projeto que se concentre em uma iniciativa governamental proeminente pode incluir uma seção sobre como essa iniciativa foi afetada pela corrupção.
questão. O cerne da pesquisa, em essência, fica escondido dentro de um artigo mais longo. Aqueles que leem trabalhos acadêmicos, por sua vez, estão acostumados a vasculhar relatórios longos para encontrar essas pequenas pérolas de insight. Tópicos controversos podem ser discutidos desde que omitam qualquer análise das políticas do governo central. Alguns pesquisadores econômicos conseguiram conduzir pesquisas locais sobre temas controversos, mas não têm intenção de publicá-las agora. E, em vez disso, eles estão guardando suas descobertas na esperança de que chegue o momento em que será seguro publicá-las. Pois mais uma vez, né? Como eu falei, é o Estado começando a apertar o cerco, né? A fechar o cinto ali. E aí o governo começa a também tomar conta de todas as áreas, né? Como televisão, como as faculdades, etc. Porque são nesses lugares que as opiniões são formadas. Então o governo expande para lá, toma conta da TV, toma conta da faculdade e não deixa esse tipo de informação ruim, né? Ruim para o governo expandir. E honestamente, né? Essa tática de criar ideias críticas disfarçadas acontece há muito tempo, já aconteceu no Brasil, né? Quem lembra aí da ditadura, que muitos artistas faziam músicas com letras que disfarçadamente falavam mal do governo. Alguns especialistas especulam que a vasta economia digital na China fornece aos formuladores de políticas acesso a uma mina de dados de alta qualidade sobre empresas e consumidores em tempo real. O Estado está construindo bases de dados em que as informações coletadas por empresas sobre transações podem ser compradas e vendidas, mas essas plataformas ainda estão em processo de desenvolvimento. Da mesma forma, os serviços de segurança da China operam uma enorme rede nacional de vigilância que, por sua própria natureza, rastreia o movimento de pessoas e mercadorias e as opiniões expressas. Seu sonho de todo país socialista, comunista socialista. Não há evidências de que os oficiais usem essas informações para melhorar a sua compreensão da economia. A grande questão, gente, é quanto dessas informações realmente chega aos escalões mais altos do Partido Comunista. Isso é difícil de dizer. Os autores muitas vezes se gabam da influência dos seus relatórios, mas não têm dados confiáveis sobre quem está realmente impactando a política pública. O pesquisador diz que é informado se um oficial sênior fez uma anotação em um dos seus relatórios. Isso é bem interessante. Não lhe é dito o que a anotação dizia. Isso é bem interessante. 2 pontos aqui. Primeiro, sobre esta questão da população começar a ser vigiada, né? Lá na China, não sei se você sabe, lá na China existe uma coisinha chamada score social. Mas existe isso aqui, que começou como um plano chinês para monitorar e premiar, veja bem, premiar o comportamento dos seus cidadãos, né? Cada pessoa na China teria um score, né? Baseado no que ele faz, né? Então, fez coisas boas, ele ganha pontos, fez coisas ruins, ele perde pontos. Agora, o que é bom? O que é ruim? É o governo que vai dizer. Isso evoluiu, obviamente, para corte, né, de emprego e de crédito social na China. A sua opinião política passou a poder impedir de você ter acesso a crédito social, a hospitais, enfim, né, serviços que o governo fornece lá na China. Então, se você for contra o governo, se prepara porque você não vai ter ajuda do governo. Olha para onde estamos indo. A província da China anuncia sistema de pontuação de crédito social para religiosos, ou seja, a sua religião vai definir o seu score social. É óbvio que todos os países do mundo começam com aquele papinho de olha, vamos criar uma coisa que é para o seu bem, veja como é bom para você, e com o tempo vão utilizando estas ferramentas apenas para te controlar, te cercear, para te manter na linha. Um segundo ponto muito importante é que o professor Roque falou sobre os oficiais colocando informações nos relatórios, mas não se sabe realmente se essas informações vão chegar, né, nos superiores realmente. Isso foi motivo de um problemaço, né? Na verdade, uma das maiores catástrofes da China e da humanidade. Mao Zedong criou um plano que começou a não dar certo. Aliás, não deu certo desde o início. Só que, como os oficiais não queriam dar más notícias, porque o governo chinês não aceita notícias ruins nem mesmo dos seus oficiais, o que aconteceu? Os oficiais das províncias faziam relatórios maravilhosos, dizendo que estava tudo muito bem e mandavam para Pequim. E aí, quando se entendeu que não estava tudo muito bem, milhões e milhões de pessoas já estavam morrendo de fome. Assista depois esse vídeo aqui, é muito interessante, você vai entender bastante este problema do governo chinês, que ele é tão rígido, ele é tão ruim de aceitar críticas, inclusive dos seus próprios membros, que esse foi um dos motivos
para a morte de mais de 80 milhões de pessoas na China. Mais altos escalões de poder entende exatamente o que o Xi Jinping lê e como ele age com base nessas informações. A formulação das políticas econômicas na China sempre foi um tanto opaca, para dizer o mínimo, mas isso importava menos quando o crescimento era forte e os formuladores das políticas pareciam pragmáticos. Com o crescimento em declínio e a burocracia se tornando mais ideológica, a escassez de boas informações sobre a situação econômica é muito mais preocupante. Basicamente é isso. Quanto mais a economia está frágil, mais a informação se torna escassa, mais o governo puxa, aperta o cinto. E lá na China, esta tendência do governo aumentar, vir aumentando aí nos últimos meses o controle sobre a população, demonstra para o mundo que pode ser que a economia da China não esteja assim tão maravilhosa quanto eles dizem que está. Bom, desculpe os erros, as atrapalhadas, é a primeira vez que eu faço um react, eu espero que você tenha gostado, não deixe de ir lá no canal do Professor Rock, não deixe de comentar aqui no vídeo se você gostou desse formato, se gostou eu vou fazer mais vezes, vou acertar mais, vou ficar mais tranquilo aqui, espero que você tenha gostado, eu sou Alex Godoy, este é o canal Investigando e eu te vejo em um próximo vídeo, valeu e tchau!